Gente, o fim de ano chegou, né? O Silvano estava dizendo ali que ganha muitos carros, participando de rodeio, os meninos sonham com isso, né? As concessionárias nas vitrines desse final de ano, especialmente esse final de ano, estão cheios de modelos novos, né? Verdade. Tem promoção de carro novo para tudo quanto é lado. Tem mesmo. E fica aquela tentação de comprar um carro nessa época do ano. É bom, né? Mas comprar carro é legal. É legal. Aí, aumenta mais a vontade ainda quando você vê aqueles anúncios de financiamento de carro popular em 60 vezes com 0% de juros de entrada. Esse é o melhor. Não é? Eu adoro esse aí. Porque não é todo mundo que ganha carro, né? Não, Então, não. precisa ir lá e comprar. Agora, mas será que quando eles anunciam isso, né? 60 vezes, sem entrada, zero de juros. Será que é só isso mesmo que você vai pagar? Como assim? Aí nós vamos conferir. Nós pedimos para a Nádia, ela conheceu um rapaz publicitário, ele chama Danilo Azevedo. Tá assim, com o pé dentro da concessionária para comprar um carro popular. Não tem carro. Aí, será que ele considerou os outros gastos que ele vai ter no carro, além da prestação? Não é duro manter carro? Fala aqui pra mim, carro importado, então, não é duro manter? É bastante. Custa por mês, Custa, IPVA, e não sei mais o que, a gasolina, ou não sei o que. Custa, né? Bastante. Precisa ter uma reserva, não é assim não. Caramba. Quanto, além da prestação mensal, quanto você vai gastar? Quer ver? Roda lá. Ponto de ônibus. Tem lugar melhor pra sonhar com carro? Daqui pra minha casa, por exemplo, levaria de 30 a 40 minutos, de ônibus 2 horas. Todo brasileiro tem um sonho de ter um carro, né? Porque pegar ônibus ninguém merece. É muito mais fácil, né? Prático, do que ficar pegando esses ônibus lotados, esperar pegar ônibus lotado, condução e ficar esperando no ponto. O Danilo também tá cansado de andar de ônibus. Tô. Principalmente por semana. Com a namorada é muito difícil. Como milhões de brasileiros, ele está planejando comprar um carro, mas está prestes a cometer um erro muito comum. Calcular só o valor da parcela e não o custo total que um carro tem. Eu tô procurando um carro, só que eu ainda não decidi se o zero usado. Eu sei que tem que ser grande. Depois de pesquisar um pouco, ele pede o orçamento. O carro popular zero, financiado, vai custar 60 parcelas de mais ou menos R$700. Um excelente custo-benefício. A parcela mais ou menos essa que você estava esperando? Exato. Acho que dá pra levar, sim. O que você diria se eu falasse pra você que além desse gasto, você vai ter pelo menos o dobro de despesa com o carro por mês? A mais, né? Não esperava tanto. Não tanto. Pois é, aí ficou a pergunta, né? Nós falamos assim, você viu que ele falou, não vai dar, né? Se ele gastar 700 de prestação num carro Só de bom, prestação. não é? Só E aí, parcela. quanto vai gastar por mês num carro desse? Pois é, porque é combustível. Mal menos. Aí a gente não é pediu mole, não. ajuda pro nosso assessor de economia, Roberto Zentigrassi. Opa, agora sim. Aí chegou aqui, roubaram ele de mim, botou eu ia lá, tiraram você da porta, eu ia te receber com toda a honra e circunstância. Aí, tudo bom, gente, grato, bem-vindo, viu? Eu vou fazer assim, ó, faz você a conta de quanto você gasta por mês no seu carro, ou no carro que você sonha ganhar. Eu vou fazer um intervalo em comercial e volto já, tá bom? Vou fazer uma conta, vou fazer uma conta. Até já. Bom, aí ficou a pergunta no ar, aí quando a gente entrou no intervalo, né? E aí, gente, grato? As pessoas, na realidade, esquecem que tem IPVA, seguro, manutenção. Como é que funciona o IPVA? Para quem nunca teve carro, apesar que o número de carros no Brasil hoje é assustador, né? Tem mais carro que brasileiro já. É verdade. O que é pior, a gente compra carros cada vez mais potentes para andar cada vez mais devagar. Mais devagar, né? Porque tá tudo diminuindo aí. Tá tudo diminuindo. Só os preços que aumentam. Mas a velocidade está mais... A gente está andando mais devagar de carro do que se estivesse correndo. Mas, enfim... Mas o IPVA, o que representa? Se eu compro um carro médio, o carro popular hoje está o quê? 35 mil reais? Não, menos. O carro popular se encontra à base assim, de uns 20 mil reais. Paga quanto de prestação? Paga em torno de 600 a 900, dependendo do modelo, dos acessórios, dos opcionais que vem. Mesmo um carro de 20 mil reais? Um carro... Sem entrada? Sem entrada. Tá. Claro que embutido aí nessas prestações, quer dizer, no fundo o que as fábricas querem fazer é o seguinte, desovar o estoque. Então, a gente tem que olhar com cuidado, porque muitas vezes se acha que não tem juros, mas se houver qualquer vantagem por quem paga à vista, por exemplo, o IPVA eu pago, o seguro vem de graça, o ar-condicionado a gente faz a instalação, ou o som, alguma coisa assim. Isso significa que estão disfarçando a cobrança de juros.
né? Então, isso é uma prática comum no mercado. Então, olha, 60 vezes sem juros, tá bom, mas eu quero dar o meu carro na entrada e vou pagar o restante à vista. Se houver uma redução de preço, já tem aí uma armadilhazinha que são os juros cobrados aí sem a gente perceber. Agora, uma outra armadilha que o consumidor tem que estar atento na troca é que, às vezes, o preço da oferta que eles estão fazendo pelo carro novo está maravilhoso, mas aí ele bota para baixo o preço do carro que ele está entregando na troca. Então, o consumidor vem lá com um carro de 1, 2 anos de uso, que poderia, se ele vendesse sozinho, venderia por 15 mil, 18 mil, e aí o cara que está avaliando, avalia por baixo, que é uma maneira de ele aumentar a rentabilidade da empresa que está vendendo ou a sua comissão. Às né? vezes é melhor vender para um terceiro, ter o dinheiro na O mão. dinheiro, exatamente. Se o carro custa, sei lá, 30 mil reais, que é um carro médio, Isso. né? 30 mil reais. Se você tem 15, você E já aí pagou você 50% já do pagou carro. 50%. Aí esse negócio do sem juro dividido vai valer a pena. Aí vai valer a pena, quer dizer, vai valer a pena, primeiramente, ver se além das prestações, do valor da prestação, se os outros encargos que tem na hora que você compra um carro, Quais, por exemplo? segura um deles. Tem que parar para pensar. Segura, às Tem vezes, uma corresponde lista, a 7%. gente. É muita O coisa. outro é IPVA, que são os 4%. Emplacamento, manutenção, pneu. A gasolina é o menor das coisas, né? Eu tenho aqui uma lista, quer ver, olha. O IPVA, R$ 52 por mês. 52, isso. DPVAT. O que é DPVAT? É o seguro, Seguro obrigatório. É o seguro obrigatório que você faz. Ah, Contra esse você acidentes. paga por mês também. Você, na verdade, os cálculos foram feitos considerando o valor anual, porque isso aí é um valor que você paga uma vez ao ano, e dividido por 12 para fazer a compensação Então mensal. dá por mês R$ 8,00, R$8,00. R$ 9,00. Licenciamento vai sair, se dividir nos 12 meses, você fez uma conta aqui, R$ 3,00 por mês. Isso. O combustível, R$ 300 o reais. combustível R$300, pois é. A gente Por está quê? imaginando, Quanto você vai andar? imaginando que o sujeito consuma 10 km por litro, então significa aproximadamente que ele vai gastar uns 1.500 km por mês. 1.500 km por mês daria Gente, esse 150 carro, litros. você comprou É esse carro, esse muita carro bebe coisa, hein? muito. Lavagem, tem que lavar. Não sei que Tem você que lava um lavar, carro todo isso. final de semana. 60 por mês. Estacionamento. Isso aí eu coloquei um valor assim bem por baixo, mas na realidade dependendo se a pessoa vai ao trabalho, se a pessoa não usa o carro assim no fim de semana como lazer, esse custo sai baixo. Mas se a pessoa mora numa grande cidade e usa o carro para trabalhar, dependendo do lugar onde tem que estacionar, os valores saem muito altos. Por exemplo, há casos no Rio de Janeiro, onde o estacionamento no centro da cidade, uma diária, sai por R$60 por Nossa dia. senhora. Tem estacionamento em São Paulo que é R$15 a hora. Você tem que vender o carro para parar no Pra pagar estacionamento. estacionamento. Ele botou R$60 por mês de estacionamento. Está sendo... Quanto você aumentou na gasolina, você diminui no estacionamento. Aqui. Reserva para multas. Você Sim. pôs aqui R$10 por mês. Eu Você foi também. bonzinho também, né? Bonzinho. Ó, R$10 é pouco nessa história aqui. Seguro anual, R$145 Essa é uma por parcela. mês. Essa é uma parcela alta porque corresponde Rapaz. entre 5% a 8% do valor do automóvel. Então um carro, por Que exemplo, carro é esse aqui de um carro de 145? um carro de 20 mil reais, Ah. se você considerar 7%, dá algo próximo de 1.400, que dividido por 12, Rapaz. mais os juros, é uma parcela de 140 e poucos reais. Por O mês? seguro é muito caro. Mas o mais importante do seguro é você ter um seguro que compense a batida que você der eventualmente no carro de terceiros. Isso é mais... Porque uma coisa é você, por exemplo, bateu com o seu carro e seu carro é carranhado. E outra coisa é você ter se envolvido num acidente, bateu no carro de terceiros e aí você vai ter que pagar o conserto. E às aí vezes tem um carro Nossa. importado, né? Imagina você bate num carro importado, então um espelho retrovisor, uma coisa assim, é coisa Agora, de 2.000, 3.000 reais. Óleo e filtros, R$10 por mês. Também é uma 10. estimativa bem conservadora. Pneus, 17, Pneus- vai ter que trocar pneu. Vai não, ter que trocar no pneu. começo Na realidade, não. você não troca todo mês. Na realidade, você tem a cada 30 mil quilômetros aproximadamente, entre 30 e 40 mil quilômetros, você tem um gasto de pneus, dependendo do modelo do automóvel, dividido pelos 3 anos que vai durar isso. Que coisa horrorosa que você colocou aqui, depreciação. Essa, assim, ainda há Isso é o muitas pior. pessoas que encaram um Sabe carro quanto? não... Deixa eu contar quanto você pôs. Ele pôs R$208 de depreciação por mês. Quer dizer, eu estou deixando de ter o meu R$208 por mês por conta de que vai valer menos. Vai valer menos, exatamente. E por que acontece isso? Porque, por exemplo, eu comprei um carro no ano passado. Esse ano já tem esse mesmo carro com o modelo desse ano, praticamente pelo mesmo preço que eu comprei no ano passado. Então, o meu carro tem um ano de uso, ele perde 20% de valor. Se pegar os 20% de valor e dividir por 12 meses,
No caso de um carro popular, que é o que está mostrando na reportagem, você vai ter algo próximo de R$ 208. E aí vai outro alerta. Quanto mais caro for o carro, Maior é a depreciação. maior é a depreciação. Então o sujeito tem que estar com a... Mas fazendo a conta que você fez aqui, se eu tirar esses R$ 200, porque esse é inevitável para todo mundo que compra carro, Aham. né? E vai depreciar, eu vou ter que ganhar mais para comprar o mesmo carro daqui a 2 anos. Isso, Eu gastei por mês quase R$ 700. quase R$ 700, considerando aí aquelas coisas que você até bem apontou, ou seja, o estacionamento barato, a multa muito barata, porque se sem você multa, for tiver... sem multa. Sem multa. Sem Porque se multa, você usar o carro para estacionamento, você pode aumentar Aumenta mais aí. R$ 300. Mas por aí enfim, vai. se eu estou pagando 700 de prestação, nesse caso aqui, eu vou gastar mais 700. Já dobrou. Dobrou de preço. Quer dizer, eu Estamos devo falando de considerar R$ 1.400. isso. Eu devo considerar que o carro... Tem pessoas que dizem assim, o carro é mais uma família. Né? Porque É verdade. vai É ter, verdade. então tem que ver, senão vai perder o carro. Outra conta que eu gosto de fazer, se tirar o combustível, que a gente fez em R$ 300, significa que para ter o carro parado na garagem, você está gastando R$ 1.100 por mês, para não sair com ele. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que ter na cabeça, né, na hora de topar isso, né, porque quem sabe não sairia mais barato se usasse Pior que transporte amante, público. arruma amante. Tô brincando. Depende Agora, da amante. Depende do da carro. amante Pode também, sair mais depende do caro carro. também, né? Nossa, vai sair muito mais caro, não faz isso não. Vai brigar com todo mundo, não vale a pena. Adorei, viu? Muito obrigado por ter vindo. Tava com saudade de você também. aqui no estúdio, tá? Fica bem, boa semana. pra Você também. Tá? Obrigada, tchau.